Ação penal 501, 41, 70, 93, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Há duas questões específicas aqui. Há um pedido de que não seja gravado o vídeo do senhor Eduardo Musa e o juízo tem deferido quando se trata de pessoas que celebraram acordo de colaboração, visto que a 12.850 prevê a proteção à imagem do colaborador. Então vai ficar registrado apenas o áudio do senhor Eduardo nessa gravação. Por outro lado, a defesa do senhor Luiz Carlos Moreira apresentou uma petição no evento 277, pedindo que os colaboradores não sejam ouvidos na condição de testemunhas. Eu vou, com todo respeito, doutor, indeferir essa questão pelo seguinte: a própria 12.850 estabelece expressamente que as pessoas que celebram acordo de colaboração devem ser submetidos ao compromisso de dizer a verdade antes de prestar depoimento. Esse compromisso é, na verdade, uma proteção em relação ao falso testemunho dela por parte dos relatados. Evidentemente, isso não significa que a credibilidade não possa ser questionada no momento da valoração das provas. Mas o compromisso é mandamento legal expresso. Então, não existe como não tomar o compromisso. Excelência, como já foi argumentado na petição evento dos 227, esses colaboradores têm interesse no resultado do processo até para confirmar as colaborações que prestaram e também têm a necessidade de confirmar o que foi dito naquelas declarações a fim de que os acordos não sejam reincididos. Portanto, não poderiam ser ouvidos como uma testemunha comum, Doutor, aí, sem como interesse. Eu já disse, a pretensão da defesa esbarra na expressa previsão legal, né, do 12.850, que diz que eles são ouvidos sob compromisso de dizer a verdade e sob penas equivalentes ao falso testemunho. Então, assim, a lei é essa, né? Na verdade, Excelência, é uma lei contraditória com relação aos princípios gerais do direito, porque fere, sim, a ampla defesa e o contraditório. Doutora, mas aí já está decidida a questão, certo? Perfeito, então vai ser tomado o compromisso, a defesa pode questionar, etc, etc, mas a posição do juiz é a posição legal. E como eu disse, é uma proteção, no fundo, aos seus clientes, porque coloca uma espada, vamos dizer assim, sobre os colaboradores que têm o compromisso de dizer a verdade. Senhor Eduardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, tanto pela condição de testemunha como pelo fato de o senhor ter celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público. O senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor perde o seu acordo de colaboração, certo? Certo. Dito isso, então, eu passo ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Nós já tivemos aqui em outras audiências falando sobre o mesmo tema, mas é outro processo, vamos ter que repetir. O senhor trabalhava na área internacional da Petrobras, senhor Eduardo? Sim, a partir de junho de 2006. Certo. E lá em junho de 2006... teve alguma reunião, alguma conversa sobre o recebimento de vantagens devidas pelo pessoal da área interna? Não foi precisamente em junho de 2006, mas durante o decorrer do ano de 2006 houve essa conversa, sim. E como é que foi? Tive uma conversa num escritório que o Moreira mantinha fora da Petrobras, no edifício Christian Barnard, e onde me foi apresentado lá uma planilha com algumas obras pretendidas ou em andamento na área internacional, e que um grupo de pessoas teria aí um percentual conforme a sua participação em cada obra daquela. Quem que eram essas pessoas, que você se recorda? Como eu disse, a tabela, como disse na minha declaração, a tabela era por apelidos, né? Dos apelidos, quem estava na reunião era o Moreira, o César Tavares, o Comino, estavam presentes fisicamente. E os apelidos que eu me recordo, era o apelido do Destor, que era Lindinho. Os outros eu não me recordo, os apelidos. Certo, mas o senhor Agostinho de Mônaco Carvalho participava dessa divisão? Participava. O senhor Demarco Jorge Epifânio?
Eu não posso dizer que sim nem que não, porque eu não tive, nessa reunião especificamente ele não estava. Certo. E em relação ainda a essa tabela, quais contratações que estavam previstas com percentuais? Quando eu fui apresentado, na tabela tinha a Petrobras 10.000, que já estava contratada, e a refinaria de Pasadena, sendo que a Vitória 10.000, que foi a sonda contratada a seguir, entrou posteriormente nessa tabela. E qual que era o percentual que tinha lá? Ah, não me lembro, era bastante variado. Não me lembro. O senhor recebeu alguma vantagem devida? Sim, recebi. Quanto o senhor recebeu por cada hora? Em torno de $600 mil no total. E como é que era pago essa... Foi pago na conta no exterior, através de um offshore. Mas como é que foi personalizado? A abertura das contas? Quando numa das reuniões com o Moreira, ele ofereceu de apresentar uma pessoa no Uruguai que poderia abrir uma conta para mim. Eu optei por não, abri uma conta no Credit Suisse e essa conta era passada ao Moreira e o Moreira distribuía a quem de direito para fazer os depósitos. Vamos com um pouquinho mais de calma. Então, o Luiz Carlos Moreira, Luiz Carlos Moreira. Sim. Ele indicou a você uma pessoa, um uruguaio, para abrir contas na Suíça. Para abrir uma conta no Uruguai, eu acho que era no próprio Uruguai. Era o cara que operava para ele, era um doleiro que tinha lá. Qual é o nome do doleiro? Na época eu não me recordo o que foi falado. Naturalmente que eu li na denúncia, mas com meu compromisso com a verdade eu não posso afirmar que era esse. Certo. E daí o senhor não quis pegar o serviço desse doleiro. Como é que o senhor fez para abrir a conta na Suíça? Abrimos no próprio Credit Suisse aqui no Brasil. Certo. E como é que você chegou até o Credit Suisse no Brasil? Foi indicado por um amigo. Abdala? Abdala, que já é falecido, que tinha uma conta lá. Me apresentou um gerente de conta chamado Jens, que trabalhava no Credit Suisse ainda em São Paulo. Fui até lá, abri a conta com ele e depois ele passou aí ao Rio, numa sede que a Credit Suisse tinha ali no Rio Branco, a gente tinha reuniões esporádicas lá. Certo. E o que o senhor fez para ganhar esses valores? Qual que era o combinado? Vocês davam uma força na área interna da Petrobras? Veja bem, com relação ao Petrobras 10.000, quando eu cheguei na área internacional, pelas datas que o senhor pode ver, eu cheguei em final de junho, início de julho, toda a negociação já estava pronta, não tive que fazer nada para aprovar. Na contratação da Vitória 10.000, foi a minha área, que eu era o gerente, que desenvolveu toda a negociação, não só externamente com a Samsung, como internamente para aprovação da diretoria. Não existia assim, uma tarefa específica, uma ação específica que eu deveria tomar. Na verdade, para viabilizar a contratação da sonda. Nem no Vitória 10.000 você precisou fazer nada? Na parte de contratação da Samsung, não. Eu tive mais atividade na parte da contratação da Shine como operadora. Certo. E o senhor Luiz Carlos Moreira, o que fazia na área interna da Petrobras? O Luiz Carlos Moreira era o gerente executivo, era meu chefe direto, e era quem coordenava as minhas atividades e das outras áreas subordinadas a ele. E para receber essa vantagem, ele dava alguma contrapartida para a Samsung? Eu não podia contrapartida para a Samsung nenhuma. Dava algum favorecimento na área interna? Por exemplo, tem um relatório de auditoria aqui no anexo 128 que fala que o estudo apresentado era muito otimista, que depois não se concretizou, que não houve processo competitivo, que no caso justificaria uma competição internacional que não foi feita, enfim, Entendi. Que não havia autorização da diretoria executiva para iniciar o processo, mesmo assim foi iniciado. Entendi. Como eu também já mencionei, quer dizer, a Petrobras não tinha como prática, nem na área internacional, nem na área de AIP nacional, contratação de sondas próprias, comprar uma sonda para ela operar ou para alguém operar. O normal era você fazer uma licitação, afretar uma sonda por um tempo aí de 3 a 5 anos e acabar desse afretamento, a sonda ia embora. No caso Petrobras 10.000, foi a primeira vez que a Petrobras resolveu ser dona de uma sonda, assim como no Vitória 10.000.
essas duas sondas são completamente atípicas no sistema de contratação da Petrobras. Os estudos que basearam essa contratação eram um estudo de demanda de utilização de sonda por parte da área internacional na costa da África e no Golfo do México, e o próprio relatório da auditoria confirma que ele usou bases otimistas. E essa área que desenvolveu esse estudo era subordinada ao Moreira também. Certo. E essas premissas otimistas foram influenciadas, no seu entender, pelo... Acredito que sim. Acredito que para viabilizar a contratação teria que haver um estudo que justificasse esse tipo de contrato. Certo. O senhor Agostinho de Mônaco participou dessa divisão? O Mônaco, se eu não me engano, na época, ele era assistente do Nestor. Ele não participava diretamente vamos dizer, no operacional do dia a dia de negociações, mas era ele que encaminhava as coisas dentro da diretoria, os documentos, as petições, os trâmites dos documentos internos da Petrobras, era ele que participava. Até onde eu me lembro, ele também participava dessa divisão. Certo. O senhor Demarco viajou junto com o senhor para o Japão e para a Coreia? Sim, viajamos. Logo que eu fui convidado para ir para lá, ainda estava na BR. Ele é que estava desenvolvendo esse projeto e tinha uma série de reuniões a serem feitas no Japão com a Mitsui e na Coreia com a Samsung, com a Mitsui na parte de financiamento e com a Samsung na parte de fechamento de especificações técnicas. E como eu iria continuar dali para frente, eu fui convidado ainda estando na BR, viajei com ele. Nessa época, ele já morava em Londres e, se eu não me engano, ele foi de Londres e eu fui daqui do Brasil. E ele mostrava conhecimento a respeito dessas divisões, desses percentuais, da necessidade de contratar a Samsung? Nós nunca conversamos especificamente a esse respeito, mas ele que desenvolveu esse projeto do Petrobras 10.000 desde o início. Certo. E posteriormente a sonda Vitória 10.000 teve a operação contratada da empresa Samsung. Desculpa, da empresa Chain. Sim. Um fato que o senhor também já foi processado, condenado nesse juízo. Então, basicamente, agora o mesmo fato com outros envolvidos. O que o senhor se recorda sobre esse processo de contratação da Chain como operadora do navio sonda Vitória 10.000? Desde que surgiu a contratação, né, a ideia de contratar mais uma sonda para a área internacional, logo a seguir a vinculação dessa sonda com a operação da Chain, ela já nasceu assim. Na época me foi dito que era importante essa segunda sonda para que a Chain pudesse operar, que isso aí seria uma quitação de uma dívida do Partido dos Trabalhadores junto ao Banco Chain, de um empréstimo que havia sido feito, e a maneira que se acertou, que acordaram de acertar esse empréstimo seria através da contratação da Chain como operadora. Quem lhe falou isso? Isso foi falado pelo próprio Moreira. Na época, depois eu comecei a ter contato com o Fernando Chain, que me confirmou isso. Certo. E quanto que era essa dívida no empréstimo? Na época me falaram 60 milhões de reais. Então, desde o início das tratativas, não se cogitou em fazer uma licitação, uma competição internacional, sempre já estava direcionado para a Chain. No caso da operação da Petrobras 10.000, foi feita a gente chama de, não é uma tomada de preço, mas um convite internacional para operar. No caso da segunda sonda, não, ela já nasceu com a Chain como sócia operadora. E havia necessidade de alguma movimentação na área técnica para legitimar essa contratação, para dar uma aparência técnica legítima à contratação? A Chain foi escolhida, quer dizer, o justificativo que foi apresentado para a diretoria é que ela teria experiência em operar sondas desse tipo, em águas ultraprofundas, que são sondas que operam até 10.000 pés de lâmina d'água, dá mais ou menos 3.000 metros. E isso foi, inclusive, é o que consta do DIP que pediu autorização, e isso não era verdade, porque na verdade a Chain na época só operava o Lancer, que era um navio sonda, mas que operava em águas até 1.500 metros, ela não tinha experiência nesse tipo de navio. Isso foi aí uma
uma certa forçação de barra para que ele se encaixasse. Certo. E quem que coordenava essa, desculpa, entre aspas, forçação de barra? Quem que participava disso? O senhor Luiz Carlos Moreira participava? Bom, o Moreira, como eu disse, era meu chefe, quer dizer, vamos dizer, a roupagem para que qual argumento fosse levado à diretoria, isso era um documento interno, que a parte, o pessoal técnico gerava, e depois isso saía em nome do Moreira. Então ele participava finalizando o documento para ser apresentado para a diretoria. O senhor Nestor Severo também? Nestor Severo era diretor, né? Na verdade, ele recebia aquele documento e ele que era o responsável por encaminhar para a diretoria. Vamos dizer, reuniões técnicas, operacionais diretamente com o Nestor, eu nunca participei de nenhuma, mas era a orientação dele que a gente seguia. Nesse caso da operadora Chain, que pese não estivesse na tabela, o senhor recebeu também por essa sim, ajuda? quer dizer, nesse dinheiro que eu falei, em torno de $600 mil, está incluído parte do Vitória 10 mil. E o senhor Luiz Carlos Moreira recebeu vantagem devida nesse caso também? Imagino que sim, porque foi ele que me apresentou a tabela, ele que organizava essa Não, distribuição. nesse caso da Chain, especificamente. Você está falando do Vitória 10 mil ou da Chain como Da operadora? Chain como operadora. Da Chain como operadora eu não sabia, eu fiquei sabendo através aí dos autos. Certo. Como é que foi as tratativas do pagamento de vantagem devida em relação ao senhor nesse caso da Chain? No caso da Chain como operadora, a tratativa foi direta com o Fernando Chain. Como consta do meu depoimento, eu fui convidado para um almoço com ele e com o Sandro Tardim, que eu conhecia de outra ocasião, não conhecia muito, mas eu conhecia. Fui apresentado e a partir daí eu passei a ter reuniões com ele, almoço, etc., em que me foi ofertada essa vantagem e a partir daí a conversa era só com ele. Certo. E essa vantagem foi paga alguns anos depois? Foi paga bastante tempo depois, né? Eu saí da Petrobras em 2009, a sonda começou a operar, se eu não me engano, também em 2009, esses pagamentos começaram em 2010. Qual que foi a promessa de vantagem? A promessa era de 1 milhão. Quanto foi pago? Eu acho que em torno de 700 mil. E o pagamento, ao parar de ocorrer as parcelas, o senhor questionou o senhor Fernando Chain diretamente? Nós tivemos uma conversa a respeito, ele disse que ia interromper os pagamentos porque a situação financeira da empresa estava deteriorando e que ele ia cortar o pagamento e assim foi feito. Como é que foi feito esse contato? Pessoalmente, né? A gente, às vezes, quando ele vinha ao Rio, ele marcava reunião, ou eu, através da secretária dele, ou eu mesmo pedia para falar com ele através da secretária Mas esses dele. temas eram tratados, o senhor já não estava mais na Petrobras, o senhor tratado no escritório da Chain? Não. Em algum almoço? restaurante, Fazia contato telefônico? Né? só para marcar reunião. Certo. O senhor conhece Bruno Luz, Jorge Luz e Fernando Soares? Fernando Soares, sim, conheço bastante. O Bruno Luz eu conheci já fora da Petrobras, eu já estava na Sete Brasil quando eu o conheci. E o Jorge Luz, se eu não me falha a memória, não o conheço pessoalmente, assim, não o reconheceria. Tive uma reunião só em que ele estava. Certo. E qual que era a profissão dessas três pessoas em relação à Petrobras? O Fernando Baiano era conhecido como lobista. Bruno Luz eu não posso falar porque eu não conheço. O Jorge Luz eu também não tinha contato com ele, nunca tinha tido contato com ele. Ele só era, vamos dizer, a fama que ele tinha era de lobista também, mas eu não posso afirmar porque eu nunca tive negócio ou contato com ele. O senhor sabe da relação de alguma dessas três pessoas com esses três fatos da denúncia? Contratação do Petrobras 10 mil, do Vitória 10 mil e da Chain? Sim, o Fernando Baiano, sim, que era, vamos dizer, o intermediário principal, era quem organizava tudo. E o Bruno Luz, desculpa, o Jorge Luz, eu tive uma reunião num escritório ali do centro do Rio de Janeiro, levado pelo Moreira e pelo César Tavares, com a presença do Fernando, e o Jorge Luz estava presente. Foi tratado da contratação, como é que estava andando já, isso já foi, acho que no final de 2006, 2007. Sobre a distribuição, foi inclusive que o Fernando
pediu a conta para fazer os depósitos, isso foi tratado nessa reunião. Qual contratação, desculpe, qual contratação da Vitória, do Petrobras, ou de ambos? Não, a reunião já, a Petrobras já estava contratada e a Vitória estava em andamento. Certo. Tem que ser daí no microfone, pode alcançar. Isso é só uma questão bem simples, desculpe interromper o depoimento. Ele se refere ao Fernando, qual Fernando ele está se referindo agora? Coração Soares, né? Fernando Baiano. Nessa reunião o Chain não estava, né? Não, Fernando Chain não estava. Certo. E nessa reunião, Desculpem. Quando já estava em andamento o processo de contratação do Vitória 10.000, sentou-se o senhor, o César Tavares, Luiz Carlos Moreira, Fernando Soares e o Jorge Luz. Jorge Luiz. Tinha mais gente na reunião, não me recordo quais eram os outros. O objeto era tratar da operacionalização tratar da propina. Não era só isso, não. Foi principalmente como é que era a estratégia para a gente conseguir aprovar a contratação do Vitória 10.000 com a Chain e como operacionalizar a distribuição da comissão. Certo, então o senhor Jorge Luz e Fernando Soares tinham conhecimento desses pagamentos das comissões? Sim. Por essa reunião eu deduzo que sim. Satisfeito, excelência. Certo. O assento de acusação tem perguntas? Sim, perguntas. Defesa de Agostinho de Mônaco. Sim, excelência. Pode alcançar o microfone. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor se reuniu com alguém para receber orientações acerca do depoimento que o senhor iria prestar hoje? Não, só com o meu advogado. O senhor prestou depoimento no Ministério Público ao afirmar o seu acordo de colaboração e no termo de declaração número 1, a respeito do Vitória 10.000, o senhor falou longamente e em nenhum momento citou o nome do senhor Agostilde. No termo de colaboração de número 2, ao falar do Petrobras 10.000, o senhor também longamente falou, mencionou diversos nomes e em nenhum momento citou o nome do senhor Agostilde. E aqui, indagado pelo procurador, o senhor citou o nome do senhor Agostilde. O senhor pode esclarecer o porquê da discrepância desses depoimentos? Posso, esses depoimentos foram feitos há muito tempo. E depois você começa a ler as coisas, começa a acessar seus próprios e-mails, a relembrar seus encontros, e eu me lembrei que o Mônaco esteve presente em algumas desses encontros na sala do Moreira. Então, por favor, seja mais preciso. Quando ocorreram esses encontros? A partir de agosto, setembro de 2006. Até? Não sei te precisar, mas até meados de 2007, talvez. Certo. E em qual encontro ele estava presente? Que eu me recorde foi no primeiro encontro. Foi a primeira. A gente não teve muitas reuniões nessa sala do Moreira. O que eu me recordo foi a primeira vez que a gente esteve lá, em que foi apresentada essa tabela, que eu te disse que tem os apelidos, que depois eu me recordei que o Mônaco estava presente. Certo. E o senhor mencionou que essa tabela ela estava relacionada à Passadina, a Vitória 10.000 e a Petrobras 10.000. O senhor confirma isso? Não, Passadina e Petrobras 10.000. Posteriormente, Vitória 10.000 foi incluído. O nome do senhor Mônaco apareceu na tabela de Passadina ou na tabela de Petrobras 10.000? Como eu disse, eu não vi o nome do Mônaco, porque são apelidos, e eu não sei qual era o apelido do Mônaco. A única coisa que eu estou confirmando é que ele estava na sala quando me foi apresentada essa tabela. Certo. Ele em algum momento tratou com o senhor pessoalmente a respeito dos navios sondas Petrobras 10.000 ou Vitória 10.000? Não, só quando da operação do Petrobras 10.000 pela Transocean, mas é motivo de um outro termo meu de declaração. Não, referente aos fatos deste processo. Não. Ele em algum momento tratou com o senhor ou combinou com o senhor, fez algum ajuste com o senhor para pagamento ou recebimento de propina referente ao Petrobras 10.000 Vitória 10.000? Não. Então, o senhor não pode afirmar que houve recebimento do senhor Agostinho de Mônaco relacionado à propina no Petrobras 10.000 Vitória 10.000? Não, não posso. Sem mais perguntas. A defesa de Bruno Luz e Jorge Luz. Pode alcançar o microfone, por gentileza. Boa tarde, senhor Eduardo. Boa tarde. O senhor falou que teve uma reunião com
o senhor Jorge Luz, no centro da cidade do Rio de Janeiro, não é isso? Positivo. Isso. E o senhor disse que nessa reunião foi tratado da contratação do navio, da operação do navio Vitória 10.000? Das duas coisas, quer dizer, como é que a gente encaminharia, eu lembro que aquilo foi em 2006 ainda, como é que a gente levaria a contratação da Vitória 10.000 e da necessidade que a Chain fosse operadora dela. Entendi. O Petrobras 10.000 já estava contratado nessa época, né? Sim. Entendi. Nessa reunião, por acaso, o senhor disse que quem tratou do acerto de propina com o senhor foi o próprio Luiz Carlos Moreira, é isso? Teria sido, né? Mas não foi nessa reunião. Foi na reunião não foi anterior. nessa? Não. Entendi. Por acaso o senhor Jorge Luz intermediou algum pagamento para o senhor? Não. Não. Não que eu saiba. O senhor tinha conta no exterior? O senhor conseguiu identificar todos os depósitos que o senhor recebeu? Praticamente. Entendi. E nesses depósitos não tinha nem, pelo menos no que o senhor se recorda, nenhuma relação com o Jorge Luz? Não. Nenhuma. Entendi. O senhor se recorda de ter recebido o senhor Jorge Luz ou Bruno Luz em reunião dentro do prédio da Petrobras, à época que o senhor era gerente? Não tive nenhuma reunião com eles, posso garantir. O senhor sabe, o senhor disse que teve essa reunião onde participaram as pessoas. O senhor sabe, por acaso o Moreira alguma vez falou, desculpa a informalidade de chamar de Moreira, mas alguma vez falou para o senhor de uma outra reunião dessas em que Jorge Luz estivesse presente? Não, nunca especificou esse tipo de contato, não. Sem mais, excelência. Certo, a defesa de Demarco Epifânio, tem perguntas? Defesa de Fernando Chain. Sem perguntas, excelência. Defesa de Jorge Davis e Raul Davis. A defesa de Luiz Carlos Moreira. Pergunta sem excelência. Boa tarde. Boa tarde. O senhor disse que conversou com seu advogado antes desse depoimento. O senhor tem ciência que se alguma coisa que o senhor tenha declarado, alguma declaração sua por ocasião da delação, se for desmentida agora, a delação pode ser reincidida, o acordo de delação pode ser reincidido? Sim, o juiz aqui, toda vez que começa a sessão, ele frisa isso. Ok. Então, eu vou fazer só perguntas técnicas, não vou me referir ao depoimento que foi teoricamente prestado na colaboração. Tecnicamente, eu tenho aqui uma dúvida. O senhor mencionou a classificação de águas profundas. Essa classificação de águas profundas, ela é adotada pela Energy Information Agency, EIA? Eu não sei se a EIA adota essa, mas isso é conhecido no meio como você tem águas rasas, águas profundas e águas ultra profundas. Esse navio, tanto o Petrobras 10.000 como o Vitória 10.000, eles eram para operar em águas ultra profundas. O senhor pode me dizer quantos pés implicava cada uma dessas classificações, rasas, profundas e ultra profundas? Certo. Se eu não me engano, a água rasa vai até 500 metros, águas profundas até 1.500, a partir de 1.500 são águas ultra profundas, se eu não me engano. O senhor mencionou que o senhor Luiz Carlos Moreira encaminhou o relatório, mas quem fez o parecer que foi encaminhado por ele? A qual parecer a senhora se refere? Sobre a avaliação na área de exploração e produção sobre a Chain, sobre a contratação da Chain. Quem fez... técnica, eu só estou fazendo perguntas técnicas, porque a respeito do que foi dito anteriormente, ele tem que repetir o que foi dito na declaração. A justificativa na delação. para a contratação da Chain, só para localizar testemunho. Perfeito. No caso do Vitória 10.000, quer dizer, para a contratação do navio foi utilizado o estudo de demanda, o mesmo que havia sido utilizado na caso da Petrobras 10.000, que foi gerado dentro da Intertec pela área de AIP. No caso das justificativas para a contratação da Chain como operadora, foi gerado por mim, na minha área. Certo, vou interromper pelo tamanho do áudio e já retomamos.